O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que fique tudo fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. E como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos dando continuidade à leitura do capítulo 13 de Mateus. Começamos na semana passada e vamos continuar até semana que vem. E esse capítulo 13 de Mateus é cheio de parábolas. Como eu dizia na semana passada, parábolas são histórias que contêm uma mensagem, que contêm um provérbio e que faz pensarmos na vida, no nosso âmbito pessoal e também na nossa vida comunitária. Na semana passada nós ouvíamos o evangelho do bom semeador, do semeador que saiu a semear, e refletíamos sobre os tipos de solo. No dia de hoje nós temos 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus nos conta é a do joio e do trigo. Depois ele nos conta sobre o grão de mostarda, que é pequena, o grão de mostarda, mas que quando germina se torna uma grande planta,
uma maior das hortaliças, os pássaros até fazem ninhos nela. E a terceira e última parábola que Jesus nos contou no dia de hoje é justamente sobre o punhado de fermento na massa. Vejamos que essas três parábolas têm o mesmo plano de fundo, têm a mesma mensagem, que é justamente para que nós tenhamos paciência, para que nós saibamos esperar em Deus. É isto que o Evangelho de hoje nos pede, para que nós tenhamos esperança e possamos confiar em Deus. A esperança, a espera, é algo que nos está muito difícil nos dias de hoje, né? Porque hoje nós vivemos num mundo de tribulações, um mundo que nos cobra o tempo todo, é um mundo superficial, como nós já falávamos um pouco na semana passada, né? O mundo de hoje é esse mundo da casca, do supérfluo, da pressa, que não deixa criar raízes, né? Não nos permite criar laços, amizades, raízes, mas é justamente este mundo que nos cobra o tempo todo, é esse mundo, né, do supérfluo, do superficial, das pessoas que não se importam mais umas com as outras, são pessoas que não têm mais empatia, é tudo muito efêmero, é tudo muito passageiro, e tem que ser tudo muito do imediato, tem que ser tudo, né, para ontem, nada pode se esperar. Parece que esse valor da paciência nos é muito caro nos tempos atuais. Falar que devemos ter paciência parece que é algo impossível, e é justamente isso que o Senhor quer de todos nós, que nós tenhamos paciência, né? Na primeira parábola que Jesus nos conta, nós vemos, né, que quando os empregados começam a perceber que foi semeado joio junto com o trigo, vão junto ao dono. O que a gente vai fazer? Vai já tirar o joio? O dono fala: não, vamos esperar o momento oportuno da colheita. Então, quando o trigo e o joio florescer, a gente vai perceber a diferença e vai saber o que é joio e o que é trigo. Enquanto está muito novo, a gente não consegue diferenciar. Então pode ser que arranque trigo no lugar do joio. Então vamos esperar crescer, vamos esperar germinar bem, florescer o trigo. Daí assim, a gente corta e manda o joio para o fogo e o trigo vai para o meu celeiro. Então, que tenha-se paciência. A mesma coisa do grão de mostarda. Quando a gente olha para um grão de mostarda, parece que aquilo ali não vai dar nada, né? Para aqueles que já tiveram a oportunidade, é um grãozinho minúsculo, que parece um grão de areia. Então você vai falar: o que isso daqui vai virar? E quando a gente vê, ela se torna uma planta frondosa, a maior das hortaliças, como diz o Evangelho, uma planta grande. E ali os pássaros têm até equilíbrio nos seus caules para colocar os seus ninhos. E depois então se precisa esperar o tempo próprio para a semente germinar. Não tem como acelerar o processo de uma semente, então tem que esperar. Assim também como o fermento na massa. Hoje, se a gente faz com esse fermento químico, a gente bota tudo lá e já coloca no fogo, né? Mas se nós formos fazer com aquele fermento em processo natural, né, que, como a gente diz, aquele fermento que compra na padaria, nós temos que pôr na massa, esperar o pão, a massa crescer, para depois ir para o forno. Não pode bater lá, misturou tudo e vai para o forno. Não, tem que esperar o tempo certo. Então nós temos que esperar. E é justamente esta grande palavra na liturgia de hoje: esperar. Que tudo na vida tem o seu tempo. Por mais que às vezes a gente quer atropelar, que nós nos tornamos ansiosos, nós queremos que aconteça do nosso jeito, no nosso tempo, nós temos que esperar. Porque nem todas as coisas acontecem do jeito e no tempo que nós queremos. As coisas acontecem do jeito e no momento de Deus. Por mais que nós não compreendamos, por mais que nós não aceitemos, tudo tem o seu tempo. É aquilo que nós ouvimos, que tem um eco do Evangelho de hoje, na primeira leitura do livro da sabedoria, onde então, aos nossos olhos, diante de um povo que não ouve a Deus, diante de um povo que é destemente, aos olhos humanos, o que a gente faz?
extermina a todos. Esse é o nosso olhar humano. Já que não houve a Deus, então é melhor que caia fora. Mas qual que é o olhar de Deus para a humanidade? Um olhar de benevolência, é um olhar de perdão, de misericórdia, é um olhar de espera também, porque Deus acredita que o povo pode se converter, que o povo pode mudar o seu coração, que o povo pode mudar o seu rumo de vida. Então Deus, Ele também espera. Hoje à tarde, providentemente, acredito eu, enquanto estava preparando a liturgia deste dia, desse final de semana, terminando de fechá-la, a reflexão, eu recebi um vídeo que mostrava justamente um pouco disto. Era um desenho, não tinha falas, mas mostrava claramente um homem que pegou uma semente, plantou. No outro dia, quando esse homem veio para regar, ele já traz junto dele um cestinho, porque ele já esperava, no dia seguinte, ter frutos. E ele faz isso várias vezes no vídeo. E eis que ele nunca consegue, porque a planta tem o seu tempo. E ele começa a reclamar. Mas eis que chega um dia, eis que está uma grande árvore com muitos frutos. Então ele fica feliz, ele festeja, pega o cestinho dele, e a hora que ele vai colher o fruto da árvore, vem um vendaval, uma chuva, e leva essa árvore embora. E a árvore ela vai espalhar os frutos para todo o campo. E de repente, depois de um tempo, enquanto o homem murmura, aparecem todos aqueles asteriscos, no vídeo do homem xingando, do homem bravo, eis que aqueles frutos da primeira árvore, que foram levados, espalhados pelo campo, eles contêm sementes dentro, todo fruto tem semente, a semente germinou e produziu muitos frutos. E vejam que este homem que ia colher frutos de uma única árvore, agora ia colher frutos de muitas árvores, porque os nossos projetos são diferentes dos projetos de Deus, e por isso nós precisamos ter paciência e nele esperar. Hoje também, além da paciência e da confiança, no Evangelho, sobretudo na primeira parábola que Jesus nos conta, nós podemos falar também um pouquinho sobre o mal. Aparece a imagem do joio, que foi plantado pelo inimigo, pelo mal, pelo diabo. Então nos cabe falar também um pouquinho do mal, por que não? Então vejamos, o mal, ele não está só lá fora, mas o mal também infelizmente está aqui dentro, porque o mal, ele está presente nos nossos corações. Não que Deus nos criou com a maldade, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou bons, mas nós abrimos brechas para que o inimigo também semeie a maldade nos nossos corações. E por isso que lá fora, aqui dentro e aqui em nós, há a maldade hoje, infelizmente. Então a maldade está presente no mundo. E todas as vezes que nós nos deparamos com o mal, nós queremos ou sofremos um mal, nós sempre queremos achar um culpado. Sofremos alguma enfermidade, passamos por alguma dificuldade, fomos prejudicados de alguma forma, nós queremos achar o culpado na mesma hora e queremos extirpar, queremos resolver o problema. É aquilo que nós chamamos de resolver com as nossas próprias mãos, fazer justiça com as nossas próprias mãos. É isso que nós queremos, diante de uma ação maldosa de alguém, de algum mal que nos atinge, a gente quer o culpado e a gente já quer resolver o problema. E nem sempre nós podemos fazer assim. Na verdade, nós não podemos fazer assim, pois nós vamos agir da mesma forma com que as pessoas agiram conosco. Então nós devemos ter paciência e ir suportando as maldades, suportar o mal que as pessoas fazem para nós. É isso que o Senhor nos ensina hoje. Por mais difícil e por mais doloroso que seja, no ambiente de trabalho, muitas vezes, quando alguém chega, lá, a gente já começa, e será que vai dar certo, fulano? Esse daí é novato, parece que ele chegou, o negócio já desandou, parece que as vendas já caíram, eu acho que é melhor mandar embora. Então a gente já faz isso, no ambiente de trabalho, dentro de casa é a mesma coisa, tá vendo? É porque o fulano foi casar com a cicrana, tá vendo? Se ele não tivesse casado com a cicrana, a vida dele não estaria daquele jeito.
Mas está vendo? Porque o fulano mora dentro de casa. É por isso, está morando dentro de casa. Se ele já tivesse seguido o rumo da casa dele, já tivesse construído a casa dele, a gente estaria passando por essas dores, por esse sofrimento. Então onde a gente está a todo momento procurando um culpado para as coisas, às vezes, muitas vezes, natural da vida. Às vezes um enfraquecimento na economia, um problema dentro de casa que acontece em toda casa, mas a gente quer achar culpados, assim mesmo dentro da comunidade. Aconteceu um problema, a gente também dentro da comunidade já quer. E mais, ainda a gente querendo ser bom, correto, o da verdade, começa sempre a chegar no padre. Está vendo, padre? Ó, o fulano ali, ó, ele não pode ser coordenador, porque você está vendo o jeito que ele age com as coisas, ó, porque o coordenador, então sempre tem essa maldade dentro da casa, da comunidade e do ambiente de trabalho, né? Às vezes ações que sofrem, a gente quer achar um culpado, e às vezes quando não há um culpado, nós mesmo assim queremos agir com maldade para com o outro. E nós devemos então ser pacientes diante da maldade e buscarmos, não nos permitirmos que nós, né, sejamos terreno para que os outros semeiem a maldade no nosso coração. Porque isso nós vemos muitas vezes, né, acontecer no nosso meio. Pessoas que facilmente semeiam a maldade. Quando chegam para a gente e falam assim, quer ver como que o diabo planta as coisas na nossa cabeça? Quando as pessoas chegam assim e dizem assim, então, falaram. Quando falaram, meu povo, você pode ter certeza que é o diabo que está colocando na sua cabeça alguma coisa. Esse negócio de falaram não dá certo, né? Essas fofocas, então começa assim. É assim que o diabo vai colocando as coisas na nossa cabeça. A gente vê muito isso, né? Pessoas dizendo assim, olha, casar não vale a pena. Casamento é uma dor de cabeça, é um sofrimento. Começa a se falar sobre o mal da instituição, né, do matrimônio. Então começa um falar aqui que o casamento é ruim, que casamento é sofrimento, que não deve se mais casar, que deve só se juntar mesmo, não tem que casar na igreja, mais ainda, porque quando casa na igreja, daí que separa. É isso que a gente ouve por aí, falando mal da instituição matrimonial, do sacramento do matrimônio. Então começa assim, falando que casamento é ruim, que casamento dá dor de cabeça, que casamento é só problema, que casamento não é bom, que é bom não se casar, é bom só se juntar, porque senão depois se separa mais. E daí a gente vai criando essa ideia de que não se deve casar mais. É essa a ideia que nós vamos tendo, porque começa, um fala uma coisinha aqui, outro vai falando lá, e é este o semear do diabo. Então cria-se essa ideia de que se não precisa mais casar. Cria-se essa ideia de que não é bom casar. E isso não é só, eu estou dando um exemplo, tá? Mas tem muitos outros. Até porque muitas vezes as pessoas chegam para nós padres, no momento da confissão, elas se sentam e falam assim, então padre, eu já não sei muito bem mais o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Se você chegou nesse momento, se você já não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é pecado e o que não é, é porque o diabo já semeou no seu coração e já te deixou confuso. Então nós temos que tomar muito cuidado para não permitirmos que o mal também semeie em nós. E mais ainda, que nós não sejamos instrumentos do maligno para semear no coração dos nossos irmãos. Porque quantas vezes nós agimos com maldade? Quantas vezes não somos nós que chegamos para alguém, então falaram, então você está vendo porque disseram. Quantas vezes não somos nós os disseminadores do mal e da maldade, com as nossas fofocas, com as nossas calúnias, com as nossas, né, querendo prejudicar as pessoas, né, levantando falso testemunho. Quantas vezes nós não somos esses semeadores? Então que no dia de hoje Deus nos ajude, primeiramente a termos paciência e nele confiarmos, porque os planos de Deus para nós são maiores do que os nossos próprios planos. Depois que diante da maldade das pessoas, nós tenhamos paciência, tudo suportemos, porque a nossa meta é o céu. E depois que nós tomemos cuidado, para não sermos semeados pelo mal e não tornarmos semeadores das maldades.
Que Deus nos ajude, dando a sua graça para sermos pacientes e nele confiarmos. Assim seja. Permanecei em meu amor.